Bom dia, professora. Tudo bem com Bom vocês? dia. Tudo. Todo mundo preparado para o feriado amanhã? Aí amanhã não tem aula, nem sexta. Hum, Os exercícios que eu deixei da última aula, vocês tentaram fazer? Sim. Como é que foi? Me digam. Foi mais ou menos. Mais ou menos? Porque estava difícil? Ou Tava. porque... O que aconteceu? Novamente tava difícil. Nós me confundiram todas ali. Tá. A gente vai fazer o seguinte. Na última aula ficou faltando o finalzinho, né? Que eu falei com vocês que eu ia voltar e falar de novo sobre as fórmulas, né? Então eu vou voltar agora e vou falar sobre essas fórmulas primeiro. E aí a gente vai lá nos exercícios, vocês vão me falando quais vocês tiveram dúvida para eu poder corrigir com vocês. Pode ser? Pode ser. Pode. Então, beleza. Então, vou voltar aqui na apresentação que a gente estava vendo semana passada. Então, a gente estava nesse slide aqui, em específico, né? E aí eu falei dele muito correndo, porque a aula já estava no final. Então, eu vou voltar e vou falar um pouco melhor dela agora, tá? Então, voltando aí um pouco, a gente estava falando das ligações iônicas. E aí a ligação iônica, ela acontece entre a atração de um cátion por um ânion, ou vice-versa, né? Então, para que a gente tenha uma ligação iônica acontecendo, parte do pressuposto de que a gente já tenha o íon formado. Se a gente não tiver um cátion e um ânion formado, não tem como acontecer a ligação iônica, uma vez que ela é a atração entre esses dois íons de diferentes cargas, tá? Que a gente, como que a gente faz para definir qual que é a fórmula química de uma ligação de um composto iônico, né? Então, lembrando aí que o composto ele não é constituído apenas por uma fórmula, mas ele é constituído pela união de várias fórmulas, mas essa fórmula mínima, ela apresenta a mínima parte que contém todas as características da substância como um todo. Então, quando eu pego aqui esse primeiro exemplo que eu estou dando aqui, ó, que é do sulfeto de alumínio, a mínima parte que vai ter todas as características da substância é a L2S3. O mesmo vale para todas as outras que a gente está vendo aqui desse lado. A forma que a gente tem de representar a substância iônica, mesmo sabendo que ela contém vários íons, vários cátions e vários ânions iguais ligados entre si, a gente representa pela mínima parte, que é quando a gente soma as cargas e a soma da carga do ânion com o cátion dá zero, tá? Então é isso que está dizendo aqui em cima. A soma de x com y tem que dar zero. Ou, né, o x aqui de baixo, desculpa, vezes o y aqui de cima, tem que dar carga oposta e a soma dele tem que dar zero com o y vezes o x daqui do A.
Vou repetir de novo porque ficou bagunçado. Espera aí só um minuto. Então tá, voltando aqui. Espera aí só um minutinho. E a luz tá desmontando. Toda vez que eu for montar uma fórmula iônica, a soma das cargas tem que dar zero. E como eu sinto falta do quadro nesse momento para eu poder explicar isso, porque é muito mais fácil eu explicar isso para vocês no quadro do que eu explicar isso no PowerPoint. Então, primeiro, eu vou definir qual que é o meu cátion e qual que é o meu ânion. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui embaixo. Já que aqui não tá legal. Pera aí, pessoal. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Vocês vão fazer o simulado do Bernoulli que dia mesmo? Oi? Ai, só faltava essa. Meu também travou. Meu vídeo travou, eu travei, o que aconteceu? Acho que eu travei. A internet deu pau. Professor, o seu travou, não deu para escutar. Eu tô sabendo que travou. Pera aí. Tentando resolver. Que legal. Parece que vai demorar para voltar. Voltar, né? Travou aí?
Não, velho. Eu errei. Era daqui 3, dia. 4. Até dia 12. Vixe. Até depois de amanhã. Rápido, tá? Eu tava fazendo a força bola. Voltei, gente. Desculpa. Tranquilo. Pode continuar conversando, não tem problema não, tá? A gente tava falando da prova de inglês. Primeira vez que meu computador trava desse jeito durante a aula. Desse tempo todo que eu tô dando aula nas duas escolas, é a primeira vez que ele trava desse jeito. Mas você tava ouvindo a gente? Não, né? Você tava fora da sala, né? Não, Tá, ouviu tudo? Não. Por que? Você tá com medo? Ouviu não, né? Eu escutei falou no nada. início, vocês falando que meu vídeo estava travado, não estava funcionando, aí vi as mensagens, aí meu Google Chrome parou tudo, aí eu tive que fechar ele e voltar no início. Aí quando eu voltei no início, tava deslogado o Chrome, aí eu tive que logar antes para depois voltar. Mas eu não escutei toda a conversa não, tá? Podem ficar sossegados, viu? Vocês falaram mal de mim? Não. Não. A gente Ah. falou que acho que você é aula e falou da prova de inglês. Vocês estão com medo aí, ó. Tô achando que vocês estavam fazendo alguma coisa errada. A Nayara nem tava falando, não sei porque que ela tá com medo. Era só eu, a Raquel e o Lu. Ah, sei. Então tá, vamos tentar voltar aqui de novo. Me desculpem, tá? De vez em quando acontecem uns erros assim mesmo. Não tá abrindo porque eu preciso compartilhar. Vamos tentar de novo. O computador está ajudando, tá? Maravilha. Olha lá. Não aparece negócio. Vocês estão ouvindo obra? Eu não. Não tô Não. nem vendo nada. O apartamento de cima só resolve fazer a obra no dia que eu dou aula de manhã. No dia que eu não dou aula de manhã, ele não resolve, não faz obra, não faz nada. Agora deu. Pronto. Abri um Word aí pra vocês verem. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, tá? Então é o seguinte, voltando aqui então. Eu vou colocar alguns íons aqui, tá? Então, por exemplo, vamos iniciar aí. Agora vocês vão precisar de relembrar um pouco de tudo que a gente viu sobre tabela periódica. Porque tem muita coisa lá sobre as características da tabela periódica que a gente vai começar a usar, principalmente em relação à formação de íons, tá? Então, a coluna 1, toda a coluna 1 da tabela periódica, exceto hidrogênio, que são todos os metais alcalinos da tabela periódica, eles vão formar cátion com carga mais 1, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá o sódio, que é o Na, o íon dele vai ser o Na mais 1. E aí, se eu já tenho esse íon formado, e aí eu resolvo que eu olho lá pro lado dos ametais, e aí a coluna dos halogênios, que é a coluna 17, ela tende a formar ânions de carga menos 1. Então, imaginamos que tenhamos aqui um flúor. O flúor está lá na coluna 17. E aí, para ele poder ficar igual a um gás nobre, ele tende a ganhar um elétron. Então, ele forma o F menos 1. E aí, agora, eu quero encontrar qual que é a fórmula iônica que é gerada, da substância iônica gerada, a partir da ligação do Na mais 1 com F menos 1. O que vai acontecer? Como que eu vou definir essa fórmula? Primeiro eu vou olhar as cargas. Então, eu sei que a carga do sódio é mais 1 e a carga do flúor é menos 1. A soma dessas duas cargas tem que dar 0, certo?
Nesse caso aqui é muito simples. Se eu pegar um sódio com carga -1 e somar com a carga um sódio com carga +1 e somar com a carga -1 de um flúor, vai dar 0. Então, eu já defino a minha fórmula para essa substância aqui. E aí, essa fórmula, ela vai ser NaF. O metal sempre vem na frente. Então, o sódio aparece na frente, que é o cátion, e o flúor aparece por último. O mais eletronegativo é sempre o último. O menos eletronegativo é sempre o primeiro. Então, por isso, o cátion vem antes do ânion, tá? Então, o que eu faço? Eu pego a carga do flúor e aí ela vai virar o índice... Nossa, falei tudo errado. A carga do sódio, que é 1, e aí ela vai virar o índice do flúor. O índice é o númerozinho que fica embaixo, tá? E a carga do flúor vai virar o índice do sódio, que também é o númerozinho que fica embaixo. Nenhum dos dois vai levar o sinal da carga, vai levar só um número, tá? Então fica Na1F1, que na verdade a gente não usa 1 e 1, a gente tira ele ali porque ele já fica subentendido. Outro exemplo, agora eu vou mudar o cátion. Ao invés de eu pegar um elemento da primeira coluna, eu vou pegar um elemento da segunda coluna. E lá na segunda coluna eu tenho o magnésio. E aí o magnésio, quando ele forma um cátion, ele tem a tendência de imitar um gás nobre, mas para isso ele precisa de perder 2 elétrons. Então, por isso, todos os elementos da coluna 2 da tabela periódica, ou seja, os metais alcalinos terrosos, eles vão formar cátion de carga +2. Então, o magnésio é um cátion de carga +2, porque ele precisou perder 2 elétrons para atingir a estabilidade dele. Então, carga +2 aqui para ele. Beleza. Vou manter o flúor, tá? Vou manter o flúor de carga -1. Agora, o seguinte. Eu tenho que usar a mesma ideia de que eu usei em cima. Que a soma das cargas tem que dar 0, certo? Então, aí, o que a gente vai ter aqui, então? Eu tenho um cátion de carga 2+, e um flúor de carga -1. Se eu somar um magnésio com um flúor, a soma da carga vai ser +2 do magnésio. Vou colocar entre parênteses. E aí, agora a gente vai lá para a matemática. Mais -1 do flúor. Essa soma vai dar +1. Essa soma não vai dar 0. Certo? Então, o que eu faço? Eu preciso de arrumar uma forma de que essa soma dê 0. Como que eu vou fazer que essa soma dê 0, né? Eu vou aumentar a quantidade da carga negativa. Eu preciso que ela seja -2. Se ela for -2, eu consigo somar e dar 0, tá? Como que eu faço para aumentar essa carga negativa? Eu aumento a quantidade de flúor. Então, eu tenho um magnésio de carga +2, somado com um flúor de carga -1, vai dar +1. Não vai dar certo. Mas se eu tiver 2 flúors aqui, duas vezes -1 vai dar -2. E aí, a minha conta vai ficar +2 do magnésio, mais -2 de 2 flúors que eu adicionei. E aí, essa soma vai dar 0. Ou seja, para eu fazer com que essa fórmula aqui, ela dê certo, ela fique certinha, bonitinha, com a soma das cargas dando 0, eu vou precisar de usar 2 flúors. Então, como que ela vai ficar? Ela vai ficar um Mg1, porque eu só usei um átomo de magnésio,
F2, porque eu usei 2 átomos de flúor. E aí eu tenho a minha fórmula aqui. Eu não uso 1, então isso vai ficar MgF2, tá? Como que eu poderia pensar sem precisar de fazer essa continha toda? A carga do magnésio é o índice do flúor, a carga do flúor é o índice do magnésio. Deu para entender? Deu. Fala alguma coisa aí, senão eu vou achar que a minha internet travou de novo. Deu. Repete essa última parte aí, professora, por favor. Repito. Olha só, a gente parte do pressuposto de que a soma das cargas tem que dar 0, certo? Eu posso fazer isso de 2 formas. Eu posso fazer isso da forma rápida, que é determinei a carga do cátion e do ânion, certo? Aí a carga do cátion, sem o sinal, só o número, vira o índice do ânion na fórmula, e a carga do ânion vira o índice do cátion na fórmula, tá? Ou eu posso fazer da forma mais demorada, que na verdade não é tão demorada assim. É eu analisar quantas cargas negativas e positivas eu preciso de ter para que a soma dê 0. A soma das cargas tem que dar sempre 0. Então, eu posso fazer da forma rápida, que é trocar. Quando a gente fazia curso, quando eu estava na faculdade, a gente costumava falar que era a regra da Xuxa, porque fazia um X no coração de vocês. Olha que piada linda. Vocês vão guardar isso, eu sei que vão, tá? Eu sei que vão. O que era isso, né? Eu pegar assim, ó. Oi? Eu espero que eu guarde. O que era a regra da Xuxa? Né? Peraí, que eu fiz errado aqui. A regra da Xuxa era porque quando a gente faz isso aqui, é como se a gente estivesse fazendo um X. Então, deixa eu inserir aqui um desenho. Vai ficar claro aqui para vocês verem. Eu vou pegar esse número e ele vai vir para cá. E eu vou pegar esse número e ele desce para cá. E aí forma um X. Aí a gente falava que era a regra da Xuxa, porque formava um X no coração de vocês. Horrível, né? Então, deixa lá. Então, só que eu desço só o número, eu não desço o sinal, tá? E aí, na hora que desce aqui, ó, fica o Mg2+, o 2 vira o índice do flúor, que é o F2 que eu tenho aqui, e a carga do flúor vira o índice do magnésio, que é o 1 que eu tenho aqui, tá? No final das contas, como que eu explico isso? A soma das cargas tem que dar 0. Então, para cada magnésio, eu tenho que ter 2 flúors, tá? É isso que está mostrando nessa parte aqui do slide, ó. Voltando lá. Nessa parte aqui, ó. O que tá mostrando aqui, ó? Eu tenho magnésio, e aí esse magnésio, ele vai perder 2 elétrons, que é o que está sendo mostrado aqui com o X, tá? E aí, eu vou ter 2 cloros para receber cada um desses elétrons, porque o cloro, ele recebe um elétron só. Então, eu tenho um cloro aqui, ele vai ficar com um elétron, e o cloro de baixo vai ficar com outro elétron do magnésio. E aí, eu vou ter aqui 2 cloros com carga -1 cada um. Então, para cada magnésio,
eu preciso de 2 cloros para poder somar a carga e dar 0. Então, eu tenho magnésio 2+, e eu tenho 2 cloros. Cada cloro com carga -1. E aí, a soma das cargas do cloro vai dar -2. Com mais 2 do magnésio, a soma deu 0. Melhorou? Agora deu para entender. Certo. Eu vou voltar de novo aqui no Word, porque agora eu vou colocar com cargas diferentes, tá? Então, agora eu quero usar aqui para vocês outro exemplo. Vou pegar aqui agora o alumínio. O alumínio, ele tá na coluna 13 da tabela periódica. E ali na coluna 13, ele é o único metal com carga +3. Os outros metais, eles já vão ser de transição. Então, eles não... Na verdade, o alumínio também é de transição, mas o alumínio tem carga fixa, que é +3. Então, mantenho aqui o +3 do alumínio. Vou manter o flúor -1 de novo, tá? Então, vou manter o flúor, que é o mesmo caso do cloro, tá? Porque o cloro, ele também tá lá na coluna 17, e aí os elementos da coluna 17, eles tendem a formar ânion de carga -1, tá? E aí, quando eu olho para isso aqui, eu vejo o seguinte... Eu vejo que eu tenho um alumínio de carga 3+, e eu tenho um flúor de carga -1. Para que eu some as cargas e dê 0, eu preciso de ter 3 cargas negativas. Então, quer dizer que eu preciso de ter 3 flúors. Então, mais uma vez, né? Eu vou pegar lá a carga do ânion e ele vai virar o índice do cátion. E vou pegar a carga do cátion, que vai virar o índice do ânion. Então, é um Al1F3. Mais uma vez, se a gente quiser fazer as continhas todas, é a soma daqui, ó, que eu falei para vocês. Então, o que vai acontecer aqui? A carga do alumínio é 3+. Então, eu tenho +3 do alumínio. E eu só tenho um átomo de alumínio. Então, eu multiplico isso por 1. Agora, eu vou somar isso com o flúor. A carga do flúor é -1. Vezes a quantidade de flúor que eu tenho, que é 3. Isso vai dar +3, -3, e aí a soma vai dar 0. Então, a minha fórmula está correta. Toda vez que eu quiser conferir se a fórmula está correta, eu faço essa soma. Se a soma der 0, é porque está certinho. Tudo bem? Tudo. Certo. Agora a gente vai inverter. Ao invés de eu utilizar um ânion de mesma carga, eu vou utilizar um cátion de mesma carga, tá? Então, agora eu vou trocar e eu vou usar aí com vocês vou usar o cálcio, que tem carga 2+, tá? Na segunda coluna da tabela. Então, o cálcio, para ele copiar o gás nobre e ficar com o octeto completo, ele perde 2 elétrons e forma o cálcio 2+. Mais 2, tanto faz, tá? Beleza. E aí, agora eu vou usar o cloro, tá? Primeiro, eu vou usar o cloro.
cloro copiando um gás nobre, ele vai perder um elétron para ficar com o octeto dele e vai ganhar um elétron e vai ficar com carga -1. Então, é esse amiguinho nosso ali. Beleza. Aí, isso quer dizer que agora eu tenho um cátion 2+ e um ânion -1. Eu vou precisar de 2 ânions para um cátion. Então, por isso, eu vou ter um Ca1Cl2. Se vocês verificarem, a soma da carga tá dando 0, tá? Se vocês quiserem usar a regra da Xuxa, eu tenho a carga do cálcio vira índice do cloro, carga do cloro vira índice do cálcio, tá? Ok. Se eu somar as cargas, vai dar 0 também. Então, soma das cargas aqui para vocês. Eu vou ter um cálcio multiplicado pela carga desse um cálcio, que é mais 2. E eu vou somar isso com 2 cloros, multiplicado pela carga do cloro, que é -1. Isso vai dar mais 2, menos 2, e a soma vai dar 0. Então, minha fórmula está correta. Agora, eu vou pegar o cálcio, novamente, de novo. Ele vai formar mais uma vez o cálcio 2+. Só que agora eu vou mudar o ânion. Agora eu vou usar enxofre. Enxofre não, vou usar oxigênio. Vai ser mais fácil. Vocês vão encontrar mais com oxigênio. Oxigênio. Oxigênio está na coluna 16. Todos os elementos da coluna 16, quando querem copiar um gás nobre para manter o octeto completo e ficar estável, o que ele faz? Ele perde 2 elétrons. Ele ganha 2 elétrons. Nossa, minha cabeça hoje tá voada, gente. Desculpa. Ele ganha 2 elétrons. E aí, quando ele ganha 2 elétrons, ele sai da carga neutra dele e vai para O2-. -2. Vou manter o padrão aqui. Como que isso fica, então? Agora, se eu quiser usar a soma das cargas, eu vou ter um cálcio 2+ com um oxigênio 2-, a soma já vai dar 0. Um cálcio com um oxigênio já deu 0. Então, isso aqui vai ser um Ca1O1. Ah, professora, mas você disse sim que eu posso usar a regra da Xuxa. Se eu for usar a regra da Xuxa, não vai dar assim. Vai ficar diferente. Vai ficar Ca2O2. E agora, qual que tá certo? Tá certo o primeiro. Por quê? Porque a gente sempre usa a menor das proporções. Se vocês analisarem aqui, ó, Ca2O2, 2 e 2, 2 do cálcio com 2 do oxigênio, eles são números divisíveis, certo? Por 2. Então, eu diminuo a proporção. Se eu posso usar 1, é melhor eu usar 1 do que eu usar 2, ou 3, ou 4. Porque eu uso sempre a mínima parte que representa a substância, certo? Então, se eles são proporcionais um ao outro, eu consigo fazer essa simplificação. E aí, eu posso simplificar e colocar Ca1O1, ou só CaO, tá? A soma das cargas dando 0, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, eu vou usar um ânion de carga -3. Presta atenção que agora vai ficar um pouquinho mais complicadinho. Vou manter o cálcio de carga 2+.
E agora eu vou usar fósforo, que é o P. Fósforo está na coluna 15 da tabela periódica. Todos os elementos da coluna 15, quando tentam copiar um gás nobre para ficar com o octeto completo, eles tendem a ganhar 3 elétrons. Então, quer dizer que eles vão formar um ânion de carga menos 3. E agora, como que eu faço para fazer a minha fórmula? Regra da Xuxa vai funcionar, certo? E aí eu vou ter aí novamente um Ca3P2. Então, o que que aconteceu aqui? A carga do cálcio virou o índice do fósforo. E a carga do fósforo virou o índice do cálcio. E aí eles trocaram entre si. Se eu for analisar a soma das cargas, eu vou observar o seguinte. Eu tenho um cálcio de carga 2+. E eu tenho um fósforo de carga -3. Eles não são números divisíveis entre si. Então, eu preciso de encontrar uma forma que eles atinjam o mesmo valor de carga para que a soma dessas cargas dê 0. Se eu tiver 2 cálcios, eu vou ter uma carga 4+. O fósforo é 3-. Não deu certo. Se eu tiver 3 cálcios, a carga vai dar +6. Se eu tiver 2 fósforos, a carga dá -6. Então, +6 de 3 cálcio com -6 de 2 fósforos vai dar uma soma 0. Então, por isso, o Ca3P2. Fazendo a continha, né? Eu tenho ali 3 cálcio multiplicado pela carga +2 do cálcio. Vou somar isso com 2 fósforos multiplicados pela carga -3 do fósforo. Isso vai dar +6 com -6, a soma deu 0. Então, quer dizer que a minha fórmula está correta. Ok? Por mim, tá ok. Ok. Certo. Última coisa aqui é um detalhe importante. Qual que é esse detalhe importante? Temos casos em que os íons são compostos. Aqui a gente está lidando com íons simples. Íons simples são aqueles que possuem apenas um elemento químico. Os íons compostos, eles têm pelo menos 2 elementos. E aí, é esse aqui o exemplo que estava lá no slide. E eu vou mostrar para vocês de novo. Que é esse aqui embaixo, ó. Tá dando para vocês verem direitinho? Dá. Aqui eu tenho íons compostos. O que é um íon composto? Ele possui 2 elementos químicos. E aí eu tenho aqui, ó, o NH4 mais 1, nitrogênio e hidrogênio, e o SO4 2-, que é o enxofre e o oxigênio. Para os íons compostos, a gente não consegue olhar para a tabela periódica e definir qual que é a carga, porque esse íon é composto. Então, não tem como olhar para um único elemento e definir a carga de um íon composto, olhando só para um dos elementos. E aí, esses íons, eles têm uma tabela para poder mostrar qual que é a carga deles.
Então, toda vez que vocês precisarem de montar algo relacionado a fórmulas de íons compostos, vocês vão precisar de consultar algum lugar, ou o exercício vai dizer, ou vocês já vão estar lá para o final desse ano, ou ano que vem, ou no terceiro ano, e já vão saber mais ou menos alguns de cor, tá? Tem alguns que realmente são importantes a gente saber de cor. O íon sulfato, eu acho que é o principal deles, que é o SO4 2-. Não tá dando para ver a carga negativa aqui, tá? Professora, Oi. não é sobre a matéria, não. Mas parece que na hora que você tava bugando, o Bernardo tentou chamar. Aí eu acho que era 10 horas, ele pediu no grupo pra alguém te avisar que ele tava te chamando, só que agora que eu vi isso. Eu também não ouvi. Ele tava tentando Ele me entrar na chamou sala. aonde? No chat? Não, mas acho que ele tá na sala. Olha. Bernardo, você está na sala. Ele Ah, tá ele aqui. tá. Agora que eu- Dá um oi, Bernardo, por favor. Ih, só tá o nome presente? Ah, não, tá aqui. Deu um oi aqui. Se você precisar de falar comigo, pode me chamar de novo, tá? Não, é porque eu achei que ele não tinha entrado, não, que ele tinha mandado no grupo, aí eu vi agora. Não tem problema. Então, voltando aqui. O íon sulfato, que é o SO4 2-, apesar de não estar dando para ver a carga negativa aqui, mas eu acho que esse aí é um dos principais que vocês vão precisar de saber, tá? Então, olha só. Mas a regrinha da soma das cargas da zero não vai mudar. Ela vai ser a mesma tanto para um íon simples quanto para um íon composto. Então, aqui, ó, mais 1 com menos 2. Eu vou precisar de 2 cátions para zerar a carga de um ânion só. Então, por isso, o NH4, 2, SO4, aí teria um parênteses e o 1. Toda vez que o íon for composto, ele vai aparecer entre parênteses. Por quê? Porque esse 4 aqui, ó, do NH4, tá me dizendo que nesse íon, nesse cátion, eu tenho um nitrogênio e 4 hidrogênios ao redor dele. O íon é formado por um nitrogênio e 4 hidrogênios. Então, esse número que aparece aqui embaixo, dentro do parênteses, ele não pode ser modificado. Porque se ele for modificado, eu estou modificando meu íon inteiro. Eu posso modificar apenas a quantidade de íons. Ou seja, quantas vezes esse íon vai se repetir. Então, aqui eu tenho que esse NH4 mais 1, ele vai se repetir 2 vezes para poder zerar a carga do íon SO4 2-. Aqui embaixo, eu tenho um Al3+, e o NO3 menos 1. Apesar de não estar dando para ver aqui, mas é o NO3 menos 1, tá? Essa tabela tem no livro de vocês, eu tirei do livro, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá na parte das fórmulas de substâncias iônicas. Então, aqui, um alumínio tem carga mais 3. Um NO3 tem carga menos 1. Eu vou precisar de 3 ânions para zerar a carga do cátion. Então, por isso, um Al1, NO3 repetindo 3 vezes, que é isso que esse número 3 do lado de fora do parênteses quer dizer. No de baixo, eu tenho Ca2+, mais o PO4 3-. Esse íon aqui é o fosfato. Fosfato tem carga menos 3. E aí, eu vou precisar de repetir quando o número aqui de cima, eles não são divisíveis entre si, a gente sempre pega a carga de um para poder multiplicar pelo outro. Então, vão ser 3 cálcios 2+, a soma vai dar 6+, com 2 PO4 3-, a soma vai dar 6-, e aí eu tenho aqui a minha fórmula, 3 cálcios com o PO4 repetindo 2 vezes. A regra da Xuxa também dá certo, tá? Mas vocês têm que lembrar que nessa regra eu não posso modificar o número que eu tenho embaixo aqui, ó, do íon composto. O 4 do NH4, o 4 do SO4, o 3 do NO3 e o 4 do PO4. Essas quantidades não podem ser modificadas. O que eu posso fazer é colocar isso entre parênteses, aí a carga do cátion vai descer para o índice do ânion
E a carga do ânion desce como índice do cátion. Deu para entender? Deu. Então, certo. Sobre as fórmulas, eu acho que agora ficou bem mais claro de vocês entenderem. Agora eu quero que vocês me falem dos exercícios. Qual eu preciso de corrigir? Eu não sei se era para fazer, mas você mandou a 16, então eu acabei fazendo a 17 também, que tinha a questão 10. Peraí que Aí, eu tô usando o livro da página do meu Bernoulli, e aí na hora que meu Chrome caiu, fechou tudo, então eu abri no livro aqui de novo, tá? tá. Além da Raquel, gente, mais alguém fez a atividade? Ou tentou fazer? Ah, eu queria um também, Sim, verdade. eu queria que explicasse a letra B da 3. Então vamos por ordem. Vamos fazer uma anotação. A Raquel pediu a questão 1, E a B 10. da 3, a Stephanie pediu a letra B da 3, né? Ah, não, Ana Laís, que é a da 3 também. Então vamos corrigir a questão 3 toda. A Buda e a Ana Luísa, que é a 7. Questão 7. Qual mais? A questão 10. Pediram, tá? Vocês mandaram no chat, né? Esse tato mesmo. Então vamos lá. Questão 1, questão 3, questão 7. Qual mais? 10. Questão 10. Ah, eu queria 6 também. Questão 6. Pediram o número 4, não, né? Não. Questão 4. Você tinha falado a 17, Raquel? Da página 17? Não, é a 10 da página 17. Ah, tá. Então você já falou dela. Mais alguém com alguma dúvida? Então, vamos na questão 1 primeiro. O livro está resolvendo abrir, gente. Abriu. Então, a 1 está falando o seguinte. Apesar de apresentarem propriedades químicas distintas, os elementos flúor, neônio e sódio possuem números atômicos próximos, conforme destacado a seguir. Então, tem o flúor com 9, número atômico igual a 9, neônio com 10 e sódio com 11. Dentre esses elementos, nomeie o que apresenta maior estabilidade em relação à regra do octeto e indique o símbolo daquele cujo átomo tem maior número de camadas eletrônicas. Em seguida, nomeie a ligação interatômica formada entre sódio e flúor e apresente a fórmula química do composto resultante dessa ligação. Então, primeira coisa, nomeie o que apresenta maior estabilidade em relação à regra do octeto. Neônio, tá? O neônio ele já tem o octeto completo, não precisa ganhar, não precisa perder elétron, então ele é o mais estável de todos. Inclusive, ele dita a regra do octeto, né? O símbolo daquele cujo átomo tem maior número de camadas eletrônicas. Se a gente olhar na tabela periódica, todo mundo enxergando minha tabela aí? Dá pra ver. Dá? Olha só. O sódio está aqui, na coluna 3, no período 3, terceiro período. O flúor está aqui, no segundo período, e o neônio também no segundo período. Então, quer dizer que se o sódio está no terceiro período, ele tem 3 camadas de energia.
flúor e neônio no segundo período tem 2 camadas de energia, ou camadas eletrônicas. Então, quer dizer que o sódio, ele é o que tem maior número de camadas eletrônicas. Ele tem 3, enquanto o flúor e o neônio tem só 2, tá? Nomeie a ligação interatômica formada entre sódio e flúor. Sódio é um metal, flúor é um ametal. A ligação entre sódio e flúor é a ligação iônica, tá? Todas as vezes que eu tiver um metal ligado a um não metal, eu tenho a ligação iônica formada. E apresente a fórmula química do composto resultante dessa ligação. A fórmula química a gente já até viu ali lá no exemplo que eu dei aqui agora para vocês, né? O sódio, ele forma um cátion de carga +1, o flúor forma um ânion de carga -1, então a soma das cargas tem que dar 0. Um sódio com um flúor, eu já estou somando +1 com -1, então tá dando 0. Então eu preciso de um Na1F1, ou somente NaF, é o suficiente. Ok? Ok. Ok. Questão 3 agora, né? Quando o meu livro resolver abrir, a gente continua. Acho que eu vou... Vocês buscaram o livro na escola? Ou vocês estão usando assim também? Eu busquei. Eu acho que eu vou ter que ir lá buscar. Não tá abrindo. Garrou aqui um pouquinho. Enquanto abre, eu queria perguntar um negócio para vocês. Eu lembro que vocês me falaram que estava meio complicado. Vocês não entenderam muito bem a questão dos gráficos de mudança de fase. Continuam com dúvida ainda em relação a isso? E também sobre o comportamento da água. Pra ser sincero, o comportamento da água tudo bem, mas esse trem que você falou aí de fase, não lembro de nada. Dá um exemplo aí pra ver se consigo lembrar, por favor. Sólido para líquido, líquido para gasoso, gráfico, temperatura de fusão e ebulição. Acho que uma questão é só gráfico mesmo, mas é só fazendo exercício. A teoria, a parte teórica eu sei. Vou dar uma mostrada em umas coisas aqui no final, tá? Ana Luísa falou que ela tá com dificuldade em diagrama. Tá, eu vou mostrar. Peraí. Questão 3 aqui. Cloreto de cálcio, CaCl2, é um sólido branco, quebradiço e muito solúvel em água. Pode ser obtido a partir do calcário e apresenta muitas aplicações comuns, como em salmoura para máquinas de refrigeração, culinária, salgar alimentos sem aumentar o teor de sal, nas estradas, como controle de poeira, e no cimento para fortalecer a massa. Sobre o cloreto de cálcio, responda as questões. Qual o tipo de ligação química presente? Então, olha só. Cloreto de cálcio. Eu tenho cálcio e eu tenho cloro. Cálcio é um metal, cloro é um ametal. Toda vez que eu tenho a ligação de um metal com um ametal, eu tenho a ligação iônica, certo? Então, por isso, ligação iônica. Justificar é você falar... o cátion, ele exerce atração sobre o ânion e, por isso, a atração eletrostática entre eles forma a ligação iônica, tá? Letra B. Compare a temperatura de fusão do CaCl2 com CrCl2 e explique. Então, a gente tem que falar aí sobre as temperaturas de fusão. O cloreto de cálcio e o cloreto de estrôncio. Aí a gente tem que relembrar daquele gráficozinho que eu mostrei para vocês, da tabela periódica, de como que a temperatura de fusão e ebulição aumentam
ao longo da tabela periódica. Vocês estão lembrando? Deixa eu abrir aqui para ver se eu abro para vocês. Vamos compartilhar novamente. Não apareceu. Certo. Então tá aqui. Temperaturas de fusão, temperaturas de ebulição. Se a gente olhar na tabela periódica, nós vamos ver o seguinte. Então, voltando aí na tabela, o cálcio, ele tá no quarto período e o estrôncio tá logo abaixo dele no quinto período. Então, todos dois são da segunda coluna da tabela, mas o cálcio tá no quarto e o estrôncio no quinto período. Então, o cálcio tá acima. Temperaturas de fusão e ebulição, elas aumentam de baixo para cima no primeiro e no segundo períodos, na primeira e segunda coluna da tabela. Então, quer dizer que o cloreto de cálcio, ele tem uma temperatura de ebulição mais alta do que o cloreto de estrôncio. Isso a gente pode levar em consideração o seguinte: o cálcio, ele vai ter o íon cálcio 2+, ele vai ter um raio menor do que o raio do estrôncio 2+. Isso faz com que o raio menor, o cátion e o ânion vão estar bem mais próximos do que se o raio for maior. Então, a proximidade, como o cátion, o cálcio tem um raio menor, ele fica mais próximo do cloro. Então, a força de atração é mais forte. Para que entre em fusão, eles têm que começar a separar. Então, eu tenho que fornecer uma quantidade de energia maior, porque a atração deles é mais forte. Então, aumenta a temperatura de fusão, tá? Já quando eu penso no estrôncio, como o raio dele é maior, ele está um pouco mais distante do cloro. Então, quer dizer que a força de atração entre estrôncio e cloro é mais fraca. Então, eu preciso fornecer menos energia para separá-los. Deu para entender, Stephanie? Deu. Então, beleza. Então, agora vamos na questão 6. Um composto iônico foi dissolvido em água, originando uma solução aquosa. Vou fazer um negócio aqui. Aqui. Então, livre aí para vocês seguirem a questão. Um composto iônico foi dissolvido em água, originando uma solução aquosa. Observe a representação dessa solução. Então, temos aqui os íons de carga 2+, e os ânions de carga -1. Sabendo que cada esfera representa um íon, qual par de átomos formaria o composto iônico em questão? Vou analisar o seguinte. A minha carga é 2+ para cátion e -1 para ânion. Então, se vocês olharem, eu tenho 1, 2, 3. 3 cargas 2+, soma mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas -1. Então, quer dizer que eu tenho mais 6 com -6, somou 0. Então, eu preciso de achar um cátion que tem carga +2 e um ânion que tem carga -1. Sódio tem carga +1. Então, já deu errado, porque a carga do cátion tem que ser +2. Cálcio tem carga +2, então o cátion tá ok. Flúor tem carga -1, então também tá ok. Resposta é a letra B. Na letra C, o alumínio tem carga 3+, então não é igual ao cátion que está sendo mostrado na figura. O oxigênio tem carga 2-, também não é igual ao ânion mostrado na figura. E na letra D, o potássio tem carga +1, está na primeira coluna da tabela.
perde só um elétron, tá? E aí, por isso, não representa 2+. E o bromo tá na coluna dos halogênios, que é a coluna 17, ganha um elétron para completar o octeto, forma bromo -1, representaria aqui o ânion, mas o potássio não representa. Gente, para determinar qual que é a carga do ânion e do cátion, ou vocês vão pela tabela periódica e olha lá os elementos representativos, quais são as cargas dele, ou vocês precisam de analisar a quantidade de elétrons que vai ganhar ou que vai perder para poder copiar o gás nobre mais próximo. De qualquer maneira, vocês vão precisar de usar a tabela periódica, tá? Ou a terceira forma, que é a mais complicada, mais difícil, fazer a distribuição eletrônica dos elétrons do átomo em questão, e aí olhar a última camada, ver se vai precisar de ganhar ou de perder elétron para poder completar o octeto. Aí vocês escolhem qual que vai ficar mais fácil. Na questão 7, condutividade elétrica está associada à presença de íons dissolvidos em fase aquosa. Fase aquosa é quando está dissolvida em água, tá? Considere um experimento para o qual estão disponíveis soluções com concentração de 0,1 mol por litro. Vocês ainda não aprenderam sobre concentração, tá? Mas é a quantidade de soluto que está dissolvido em 1 litro de solução. E aqui o mol é uma unidade de medida, tá? Equivale lá a 6,02 vezes 10 a 23. Mas a gente ainda vai chegar nisso daqui mais pra frente. Dos seguintes solutos, KF, CaBr2, NiSO4 e FeSL3. Admitindo a dissociação completa, ou seja, ele dissolveu totalmente na água, o composto que irá proporcionar maior condutividade elétrica é. A condutividade elétrica ela está relacionada à quantidade de íons dissolvidos. Quanto maior o número de íons dissolvidos, maior a condutividade elétrica, certo? Então, o que a gente pode olhar? A gente vai voltar lá naquela questão da solvatação, que é como que esses íons eles se dissolvem na água. Se eu tenho aqui um KF, quer dizer que eu tenho um K+, e um F-. Então, gera 2 íons, o K+, e o F-. Quando eu pego o CaBr2, vai formar um Ca2+, e 2 Br-1, que é a carga do bromo aqui, ó, ela é -1, e eu tenho 2 bromos, então eu gero 3 íons. Então, o KF gera 2 íons, o CaBr2 geram 3 íons. Se eu olho para o NiSO4, o Ni é um íon e o SO4 é um outro íon. Então, quer dizer aqui que eu tenho só 2 partículas, 2 íons, né, em questão aqui, tá? E o FeSL3, eu tenho um Fe3+, para 3 Cl-1. Então, eu tenho 4 íons dissolvidos. Então, aquele que apresenta maior condutividade elétrica é o FeSL3, porque o número de íons dissolvidos é maior do que nos outros casos. Vocês conseguiram entender? Eu só queria que você explicasse de novo essa parte do como é que fala? NiSO. Do NiSO4. É sulfato de níquel que chama, tá? Espera aí que eu vou trocar a tela. Vou colocar lá no Word para poder dissociar ele para vocês. Então, nós temos aí o NiSO4. Esse íon aqui é esse composto iônico aqui, ele é composto por o Ni, que é um íon simples, e o SO4, que é um íon composto, certo? O que acontece? Nesse caso aqui, o níquel, ele não é um metal representativo, ele é um metal de transição. E os metais de transição, eles são mais complicados da gente prever a carga deles, tá?
varia bastante. Então, é meio complicado. Já o SO4, ele tem uma carga fixa. E a carga dele é 2-, certo? Se eu tenho um níquel para um SO4, quer dizer que a carga do níquel deve ser 2+, porque a soma das cargas tem que dar 0. Então, é provável que seja um Ni mais 2 somados com um SO4, que é 2-. Saiu errado. Então, o que que acontece? Quando eu pego esse coleguinha nosso aqui, que ele é sólido, e coloco ele em água, tá? Aí, imagina que eu estou colocando isso aqui, tá dissolvendo em água. Vou colocar mais H2O aqui, só para vocês saberem que ele está sendo dissolvido em água, tá? A água, ela tem a capacidade, por solvatação, de separar os íons. Então, em água, vai ficar Ni mais 2 e SO4 2-. Então, quando entra a água aqui, quando ele é colocado na água, ele dá origem a 2 íons diferentes. Então, 2 cargas diferentes. Tudo bem? 2 partículas diferentes. Deu para entender? Agora deu. Então, beleza. Deu. Então, voltando agora para a questão 10, né? Questão 10. Não carregou ainda. Aí. As bebidas refrigerantes são adoçadas com índices elevados de açúcar. Para ter ideia, uma lata de refrigerante de 350 ml pode conter cerca de 7 a 10 colheres de sopa de açúcar. Ingerir grande quantidade de glicose prejudica a absorção de elementos químicos como magnésio, zinco e cromo, e ainda enfraquece o sistema imunológico, diminuindo, dentre outras coisas, a capacidade de combater o mal causado pelo estresse. Viu, gente? Fica tomando refrigerante aí todo dia, na hora de tomar café da manhã, tá? Que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês daqui a um tempo, viu? Açúcar é uma das piores drogas que a gente tem, e mesmo assim ela é lícita. Então, muito cuidado com a quantidade de açúcar que vocês ingerem. Provoca dependência, tá? Sobre os elementos químicos citados no texto, assinale a alternativa correta. O magnésio é um elemento pertencente à família dos metais alcalinos. Magnésio está na segunda coluna da tabela. Ele é um alcalino terroso e não um alcalino. Então, essa é falsa. Letra B. O zinco é um elemento químico de número atômico 65. O zinco tem massa igual a 65, mas o número atômico dele é 30. Então, essa também está errada. O cromo é classificado como um metal nobre. Isto é, um metal largamente utilizado para fazer joias. Quais são as joias mais caras que a gente tem? Ela é feita de cromo? Não. Quais são os metais utilizados para fazer as joias mais caras? Ou o metal, né? Ninguém? Chuta. Ouro. Ouro e prata são os 2 metais que eles são mais utilizados na produção de joias, tá? Na produção de joias preciosas. E aí, o ouro, ele é dito como um metal nobre, mas isso a gente vai ver quando a gente vai falando de ligações metálicas, tá? O cromo, ele não é classificado como metal nobre.
apesar dele não sofrer muita reação química, tá? O magnésio pode se combinar de forma iônica com outros átomos de não metais, formando compostos iônicos como o brometo de magnésio, de fórmula MgBr2. Magnésio está na segunda coluna da tabela, tem carga mais 2. Bromo é um halogênio, está na coluna 17, forma ânion de carga menos 1. Então, a fórmula seria Mg1Br2 para a soma das cargas a zero. A letra D está correta. Letra E. Dos metais citados, apenas o zinco pode formar compostos iônicos, quando combinado com átomos de não metais. Mas a gente citou magnésio, zinco e cromo. Todos eles são metais. E todos eles, quando combinados com não metais, podem gerar compostos iônicos. Então, a resposta dessa questão é realmente a letra D. É a única que está correta. Certo? Dever de casa para vocês, antes de eu dar uma revisão de gráficos. Vocês vão ler para mim a parte de ligação metálica, que vai da página 18 até a página 23. Isso, até a página 23. E vamos fazer uma síntese disso aí com os principais tópicos das ligações metálicas, ok? Eu vou postar para vocês lá no Clipe Escola para vocês não esquecerem disso. Agora, eu quero voltar aqui algumas aulas atrás para eu poder falar e relembrar com vocês, na verdade, as mudanças de fase. Que são os fenômenos físicos, né? Quais são os fenômenos físicos? São as mudanças de estado de agregação. Então, nós temos o sólido, o líquido e o gasoso, certo? Esses três estados de agregação, eles podem se transformar um no outro por meio da elevação ou da diminuição de temperatura, certo? E aí, quando a gente passa aí a ver, o estado sólido, eles têm as partículas muito juntinhas. O estado líquido, ele começa a espalhar, então ocupa um volume maior. E o estado gasoso, as partículas estão totalmente espalhadas, então ocupa um espaço muito maior. Todo espaço que estiver disponível, tá? O último estado seria o plasma, mas o plasma requer que o gás esteja ionizado. Então, raramente ele acontece naturalmente na natureza. Naturalmente, né? Ou então na natureza. Os dois é a mesma coisa. Raramente ele acontece naturalmente. Pode acontecer muito durante tempestades, que a gente tem uma descarga elétrica muito grande, que são os raios e trovões. Os raios, né? Trovão é só o barulho. As descargas elétricas liberadas durante essas tempestades, elas podem provocar o surgimento de plasmas, tá? Enfim. Mudança do sólido para líquido, nós chamamos de fusão, e tem uma temperatura ideal para que isso aconteça. E essa temperatura, ela é uma propriedade específica da matéria, ou seja, cada substância tem o seu ponto de fusão, que não se repete em outras substâncias. E a ebulição também, que aqui está falando do líquido para o gasoso, vaporização, que pode acontecer de 3 formas. Pode acontecer ebulição, pode acontecer evaporação ou pode acontecer calefação, depende da velocidade. Evaporação é a mais lenta, ebulição é quando a gente fornece energia e a calefação é quando a gente
quando é um processo muito rápido. Então, por exemplo, tem uma chapa muito quente, espirra gotinhas do líquido ali, e aí ele evapora de uma vez só, tá? Gás para o líquido a gente chama de condensação, e acontece na mesma temperatura de ebulição, porém agora está diminuindo a temperatura ao invés de aumentar. E líquido para sólido a gente chama de solidificação, que acontece também na mesma temperatura que acontece a fusão, só que a fusão está acontecendo um aquecimento, a temperatura aumenta, e na solidificação está acontecendo resfriamento, então a temperatura diminui, tá? Aqui são os gráficos de mudança de fase. Então, aqui eu tenho um gráfico desse lado de aquecimento e aqui desse lado eu tenho um gráfico de resfriamento. Aquecimento, eu tenho aqui essa parte referente ao estado sólido. Quando está acontecendo a transformação de sólido para líquido, que é durante a temperatura de fusão, que eu estou representando aqui como 0, então esse gráfico ele representa a água, tá? Durante todo o tempo em que a fusão está acontecendo, a temperatura permanece fixa, e aí a gente chama essa primeira parte aqui de patamar. Quando termina a fusão e todo o sólido se transformou em líquido, a temperatura ela volta a subir novamente. E vai subindo até chegar a 100 graus. Em 100 graus, a ebulição começa. E durante todo o tempo em que líquido está virando vapor, a água permanece a 100 graus, não aumenta. Ela só vai voltar a aumentar quando todo o líquido tiver virado vapor. No sentido contrário, ao invés de eu ter aquecimento, eu tenho resfriamento. Então, eu começo no início com vapor, que está sendo resfriado, então a temperatura está diminuindo. Quando essa temperatura atinge 100 graus, o vapor começa a virar líquido. E aí, enquanto houver vapor e líquido existindo ao mesmo tempo, a água vai continuar a 100 graus, ou se for outra substância, é a mesma coisa, porém vai mudar os valores de temperatura de fusão e ebulição. E quando o vapor acabar e só tiver líquido, aí a temperatura volta a diminuir novamente até chegar a 0 grau, onde vai acontecer a solidificação. E aí o líquido vai começar a virar sólido. Enquanto houver líquido ainda, essa temperatura fica fixa a 0 grau. Quando termina o líquido e tem só sólido, aí ela volta a diminuir novamente e fica abaixo de 0 grau, tá? Então, lembra que curva de aquecimento, eu tenho uma subida de temperatura, curva de resfriamento, eu tenho uma diminuição de temperatura, tá? Aqui é quando eu tenho misturas. Esses gráficos aqui, eles servem para qualquer substância pura, tá? Então, eu não tenho mistura aqui. Qualquer substância pura vai apresentar os gráficos com essas mesmas características, com esse mesmo formato, com esses dois patamares, exceto pela temperatura de fusão e ebulição que vão variar. Mas a cara dele é a mesma. Agora, quando a gente pega uma mistura comum, a mistura comum, ela parte do princípio que eu tenho pelo menos duas substâncias misturadas, juntas. Então, quer dizer que a temperatura de ebulição de uma influencia na da outra. E a temperatura de fusão também. Então, eu não tenho um período fixo, uma temperatura fixa para que a mudança de fase ocorra. Eu vou ter uma variação de temperatura durante a mudança de fase, o que não acontece quando a substância está pura. E aí, eu tenho isso aqui, ó. Eu não tenho um patamar, que seria aquela parte retinha, né? Eu tenho aqui uma certa angulação. Então, eu consigo identificar que é uma mistura, porque a temperatura de fusão e ebulição não são fixas, igual eu vejo aqui, ó. 0 grau, 100 graus. Aqui eu tenho uma variação, esse triângulo quer dizer variação. Então, essa variação aqui, ela indica que eu estou mexendo com uma mistura e não com uma substância pura, tá? Tenho dois tipos de misturas especiais, que é a mistura azeotrópica e a mistura eutética. A azeotrópica, ela vai se comportar como substância pura durante a ebulição. Então, eu tenho uma temperatura fixa para a ebulição, mas a fusão tem uma temperatura variada. E a eutética vai se comportar como substância pura durante a fusão, mas
como mistura durante a ebulição. Ok? Ok. Beleza. Estados físicos e densidade. Lembrando que densidade também é uma propriedade específica da matéria. Cada substância tem a sua, não se repete, certo? Porém, essa densidade, ela varia com a temperatura, tá? Então, à medida que a temperatura varia e que o estado físico varia, a densidade também vai variar. Então, olha só, um exemplo que a gente tem aqui. O estado sólido, ele vai se apresentar com as partículas todas muito juntinhas, sem espaço vazio entre as partículas. Quando eu passo para o estado líquido, essas partículas elas começam a se espalhar. E aí eu tenho menos partícula para o mesmo espaço do que no estado sólido. Se eu ver aqui, eu tenho muito mais partículas no estado sólido, no mesmo espaço, do que no estado líquido. O estado líquido já tem menos partícula. Então, isso faz com que a massa varia e aí a densidade variou também. Se eu diminuir a massa, se eu diminuir o número de partículas que estão dissolvidas, a densidade também diminui. Se eu aumento o número de partículas aqui dentro, a densidade aumenta. E se eu variar o volume também. Se eu aumentar o volume, a densidade diminui, porque é inversamente proporcional. E se eu diminuir o volume, a densidade aumenta, porque eu vou concentrar mais partículas num espaço menor, tá? E aí, quando eu vou para o gás ele é todo doidão. Tem maior espaço possível entre as partículas. Então, a densidade dele é pequena. Tanto que o gás, ele sempre fica suspenso, né? E o sólido não fica flutuando por aí, né? Geralmente, o sólido está no chão, né? Porque a densidade dele é maior. Então, ele não vai flutuar, tá? Levando em consideração que a gente tem também a nossa gravidade, né? Então, diante disso, o estado físico mais denso é o estado sólido de qualquer substância. Então, qualquer substância que eu pegar, o estado sólido, ele sempre vai ser mais denso. Isso vai fazer com que toda substância no estado sólido afunda nela mesma quando ela está no estado líquido. Então, se eu pego chumbo líquido e chumbo sólido, o chumbo sólido vai afundar no chumbo líquido. Se eu pegar álcool líquido, álcool sólido, o álcool sólido vai afundar no álcool líquido. Porém, nós temos a água. Olha a água. Aí a água vem e derruba tudo que a gente falou sobre densidade. Mas graças a Deus, ela é a única que tem esse comportamento, que é o que nós falamos de comportamento anômalo da água. Esse comportamento da água, ele faz com que a água no estado sólido boia da água no estado líquido. Ou seja, a densidade da água sólida, ela é menor do que a densidade da água líquida. E aí a gente vê a pedra de gelo aqui flutuando na água. E aqui, ó, a gente vê as geleiras aqui, né? E aqui é um rio ou um lago em que a água tá líquida embaixo, mas em cima a gente tem essa placa de gelo de água sólida. Por que que isso acontece, né? A densidade muda. A densidade do sólido, da água sólida, ela é menor do que a densidade da água líquida. Por que que isso acontece, né? Então, a água, ela tem um comportamento dessa forma aqui, ó. Se eu aqueço a água, ela aumenta o volume. Mas se eu começar a resfriar ela, quando ela chega a 4 graus, ela diminui o volume dela. Nessa temperatura de 4 graus, a água ela está começando a se preparar para ficar no estado sólido. E aí, aqui ela diminui o volume. Mas quando ela começa a chegar mais próximo de zero, o volume começa a aumentar novamente. Por que que esse volume aumenta? Porque eu tenho forças que vão unir as moléculas de água. E aí, na hora que ela começa a congelar, essas forças, elas precisam de estar numa geometria correta. E aí, na hora que faz essa geometria certinha, ela aumenta o número de espaço vazio entre as partículas,
que não existia na água líquida. E aí ela ocupa um espaço maior. Se eu aumento o volume, a densidade diminui. E aí a água sólida vai flutuar na água líquida. Então, o que acontece? Eu tenho aqui as moléculas de água. Oxigênio com 2 hidrogênios. A interação entre duas moléculas de água acontece entre o átomo de oxigênio de uma molécula com o átomo de hidrogênio da outra molécula. Isso mantém as moléculas de água unidas. Lembra que eu falei com vocês que uma garrafa de água, aqui dentro dessa água aqui, não tem uma molécula só de água, tem várias. E elas estão unidas entre si por alguma força. Essa força, ela se chama ligação de hidrogênio. Ou ponte de hidrogênio. Mas ponte de hidrogênio já a gente não fala mais ponte, a gente fala ligação, tá? Só que não é uma ligação química do jeito que a gente está vendo a ligação iônica. Nós vamos ver isso lá em ligação covalente, tá? E aí, isso aqui é só uma interação. É uma força de atração que existe entre o oxigênio de uma molécula com o hidrogênio de outra molécula que está do lado. E aí, a água líquida fica dessa forma aqui, ó, toda bagunçadinha. E aí, esses tracinhos azuis aqui estão mostrando a atração de uma molécula com a outra, tá? Quando ela começa a passar para o estado sólido, essas interações, elas tendem a ter uma geometria adequada. E aí, isso aumenta o número de espaços vazios, aumentando o volume da água, diminuindo a densidade, fazendo a água sólida flutuar na água líquida, tá? Se vocês observarem, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que os flocos de neve, a água quando começa a congelar, ela forma um desenho muito bonito, né? Aqueles flocozinhos de neve todo bonitinho, aquele cristalzinho bonito que forma, ele forma exatamente porque as ligações de hidrogênio estão começando a ser formadas aqui. E aí elas formam exatamente uma geometria bonitinha daquele jeito. E aí eu fico com aquele desenho bonito de um flocozinho de neve, tá? Outra forma da gente ver é essa aqui, tá? Então eu tenho um estado gasoso que é totalmente caótico. Eu tenho um estado líquido em que o tracejado representa a atração entre uma molécula e outra. E aí é todo misturado. E aí não precisa de formar as ligações de uma geometria correta. E aí, essa interação de hidrogênio aqui, que acontece entre uma molécula e outra, quando chega no estado sólido, ela precisa de ter essa geometria aqui. Isso faz com que eu tenha muito espaço vazio, e aí aumenta o volume, diminui a densidade, o gelo flutua na água, tá? Ciclo da água rapidinho, para vocês lembrarem como que ele funciona, né? Então, eu tenho a água líquida, ela recebe calor do sol, e aí isso começa a evaporar. Evaporou, chega numa parte da nossa atmosfera que a temperatura vai estar um pouco mais baixa, aí ela vai condensar e vai formar gotinhas pequenininhas de água, formando as nuvens. Essa nuvem, ela vai ficar com a água armazenada por um tempo, até chegar num determinado local onde a temperatura vai abaixar, e aí essa água ela vai cair em forma de chuva ou precipitação. Vai ficar armazenada no gelo ou vai escorrer por escoamento superficial, voltando direto para o mar, ou para o rio, ou para um lago, onde quer que for, ou vai infiltrar no solo e vai chegar até o aquífero, que é onde a gente tem bolsões de água subterrânea. Pelas nascentes, vai voltar para a superfície, né? Pelo degelo das geleiras, vai escoar de novo superficial. E pela evapotranspiração das plantas, das árvores, ela vai voltar também para a atmosfera. Então, bem rápido aqui, mas é para vocês verem que a gente precisa de fornecer energia para poder evaporar, retirar a energia para poder precipitar, tá? E, enfim, o diagrama de fases da água. O que esse diagrama de fases ele está mostrando para a gente? A água ela é uma substância extremamente importante para a nossa vida, para a natureza, né? E aí,
essa importância dela, ela é mostrada nesse diagrama de fases. Toda substância tem um diagrama de fases, tá, gente? Da água é o principal. Então, por isso que a gente estuda da água. O que esse diagrama de fases ele mostra? Ele mostra que a gente tem 3 estados físicos. O sólido, que é o gelo, o líquido, que está aqui, a água, e o vapor, que é essa parte vermelha, que é a água gasosa. E tem esse ponto crítico aqui. Tudo que está acima desse ponto crítico aqui, tanto para cá quanto para cá, é plasma, tá? A substância vai se apresentar no estado de plasma. Então, eu tenho aqui, ó, essa curva aqui, ela mostra a mudança de fase de vapor direto para sólido, que é a curva de sublimação. Então, qualquer par de temperatura que está no eixo X e de pressão que está no eixo Y, que eu chegar aqui, ó, peguei aqui uma pressão, bati na curva de sublimação, desci, esse par de temperatura e pressão vai fazer com que a água vire vapor do gelo, do sólido para o gasoso de uma vez ou do gasoso para o sólido de uma vez. Se eu estou aquecendo ou se eu estou resfriando, tá? Se eu pego essa curva aqui, é a curva em que gelo vira líquido, em que água líquida vira água sólida ou que água sólida vira água líquida. Então, qualquer ponto aqui é onde vai acontecer a fusão ou a solidificação. E nesse pedaço aqui, qualquer ponto em que eu pegar, eu tenho a transformação da água líquida para a água gasosa ou da água gasosa para a água líquida, tá? Então, o que acontece? Nesse pontinho aqui, ó, é o que a gente chama de ponto triplo. Exatamente a uma pressão de 0,06 atm e 0,01 graus de temperatura, nós vamos ter o ponto triplo. Nesse ponto, os 3 estados existem ao mesmo tempo, tá? É difícil da gente conseguir fazer isso aqui com nossa temperatura e pressão, normalmente aqui. A gente consegue fazer isso em laboratório, mantendo temperatura e pressão nesses valores aqui. Mas isso acontece nas nuvens. Existem algumas nuvens que têm temperatura e pressão adequadas para que a gente tenha os 3 estados existindo ao mesmo tempo numa nuvem, tá? Não são todas, só aquelas que conseguem exatamente essa temperatura e essa pressão. Então, o que acontece nesse gráfico? Ele está mostrando para a gente que não é só mexendo na temperatura que eu tenho mudança de fase. Eu também posso variar a pressão para eu ter mudança de fase. Por exemplo, aqui eu tenho 0 grau. O 0 grau está batendo aqui, ó. Se eu manter a temperatura constante, o 0 grau está aqui. Se eu manter a temperatura constante e variar a pressão, então peguei esse ponto aqui, que é 1 atm, né? Aqui está 1 atm e 0 grau. É exatamente a fusão da água. Se eu mantenho com 1 atm aqui, ou mantenho com 0 grau, mas vario a pressão, se eu aumentar a pressão a 0 grau, eu transformo a água do estado sólido para o estado líquido. Se eu mantenho 0 grau, mas eu diminuo a pressão, ó, eu vou diminuir a pressão até chegar aqui, eu consigo transformar a água em vapor. E aí é o processo que a gente chama de liofilização, que é muito utilizado para secar alimento, né? A gente retira a água dele por esse processo, mantém a temperatura constante, mas abaixa a pressão, a água vai evaporar e as propriedades características do alimento vão continuar preservadas, tá? Foi uma revisão bem rápida. Deu para vocês relembrarem essas coisas? Deu sim. Deu uma clareada. Deu para dar uma ajuda?
Qualquer coisa, gente, manda mensagem lá no Clipe Escola para poder tirar dúvidas, que aí eu tiro dúvidas de vocês, tá bom? Por favor, manda presença para mim no chat. Eu não tô conseguindo escrever. Aí deu, peraí. Deixa eu ver se eu abro a planilha, que aí quem não tá conseguindo aí eu já coloco presente. Dá um print na tela aqui. Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje, tá? Eu vou colocar lá para vocês o exercício lá no Clipe Escola que vocês precisam de fazer para a próxima aula. E se tiver alguma dúvida, me manda pergunta lá no Clipe Escola, que acho que tem como vocês mandarem mensagem lá para mim, que eu tento tirar a dúvida de vocês, tá bom? Bom feriado aí para vocês, tá? Descansa. Fica com Deus todo mundo, viu? Beijo pra vocês. Tchau, doutora. Beijo. Tchau, com Deus. Tchau, professora. Tchau.